depois da saída do Jesus, o Flamengo, que só foi muito forte com o Jorge Jesus, já era um time forte antes, tudo bem, ganhou 4 peças maravilhosas, mas ficou muito forte e imbatível depois do Jorge Jesus. Saída de Jorge Jesus dá um novo equilíbrio ao futebol brasileiro, verdadeiro ou falso. E vou só pedir pro Mauro tomar cuidado com a respiração no microfone, senão a gente fica preocupado, inclusive com o Mauro Betti. Tá tranquilo, só parece que ele tá dentro de um submarino com snorkel. Tá bem tranquilo, tá suave, não dá nem pra perceber a respiração. Você quer um desfibrilador, nego? Fala pra gente. Parece que o fone dele não tá funcionando. Tá dormindo, agora tá dormindo. Eu já dormi com o Mauro, já contei essa história muito sedutora. Eu já dormi com o Mauro, é um negócio maravilhoso, né? E eu tenho provas ainda. Eu tenho a gravação. Aliás, foi graças a esse episódio que eu subi na carreira. Era isso ou isso, irmão. Não tinha opção. Graças a Deus deu certo. Agora complicou. Vamos lá. Agora complicou. Saída de Jorge Jesus dá um novo equilíbrio ao futebol brasileiro. Verdadeiro ou falso? Ô Luiz, eu vou no verdadeiro porque eu acho que 2020 ele já tenderia a dar um novo equilíbrio. O que eu entendo como um novo equilíbrio? E aí é uma interpretação que pode ser forçada da frase, mas é o que eu já achava no início do ano. Começamos 2020 com uma tendência de várias equipes dando uma guinada brusca no seu modelo para tentar encostar ou perseguir o Flamengo de uma melhor forma. Corinthians foi atrás de um técnico mais ofensivo, aí você vai falar, isso deu certo? Ainda não, mas calma, o ano basicamente não aconteceu, o Thiago Nunes teve 2 meses. Palmeiras foi atrás do Luxemburgo, o Santos quis tentar manter a linhagem Sampaoli, que foi para o Atlético Mineiro, para dar um novo gás. Você tem o Grêmio mantendo a sua estrutura, o Inter foi atrás de um técnico que tem peso, o Kudê. Então, 2020 já naturalmente tinha um reordenamento do equilíbrio, porque acho que iam entrar times na briga, como por exemplo Inter e Atlético Mineiro, que não estavam no ano passado. Ou se estavam em uma outra prateleira. Eu acho que Inter e Atlético entram em um outro lugar em 2020. Então aí, para mim, já tinha um novo equilíbrio. A saída do Jesus dá uma mexida no próprio Flamengo e acho que uma motivada nos rivais, e que a minha resposta é sim, ela já era sim, e ela fica mais sim. Ela ainda fica mais verdadeira, eu não sei se a baforada do Mauro é concordando ou discordando, mas a minha resposta é sim, eu acho que temos um novo equilíbrio aí, porque o Luiz tem toda a razão, esse Flamengo avassalador, ele está muito ligado ao Jesus, e eu não sei se a nova figura que chegar vai conseguir manter esse patamar, porque achar que os jogadores vão se treinar sozinhos não vai acontecer, né? Então... eu acho. Só vou pedir pro... Eu não tenho condição de fazer o programa pro Bruno. Cara, não dá. Eu só gostaria de pedir pro Bruno Formiga e pros integrantes não falarem alto para não acordar o nosso piruquento, por favor, porque às vezes a gente tem dificuldade para dormir, aí você entra num sono tão gostoso e é ruim quando você é despertado. A sorte é que não tá o André Hele aqui, porque pode descansar, viu? Pede uma porção de travesseiro aí pra ele, ô Luiz, por favor, que tá... tô vendo aqui, pô, vendo as últimas notícias. Ok, tudo Jorge bem. Jesus não é mais treinador do Flamengo, não sei se você já comentou. Olha só, cara... Peraí, eu sou pago pra fazer o programa, prestar atenção nele é outro. Não, mas peraí, deixa eu só ler algumas mensagens aqui. Se você puder tirar o microfone de dentro da tua goela, só pra gente... Isso, obrigado. Muito obrigado, Maurinho. Como é que é a frase? Você poderia repetir a frase? Eu vou repetir, peraí, deixa eu só... tirar o microfone de carne Seu de dentro microfone da sua... eu não quero exemplos, por favor. Agora descamba. Olha, a propósito, um dos maiores batedores de falta, sem exemplos, mas um dos maiores batedores de falta que eu vi na vida foi Marcos Assunção. Descambou. Eu tô falando sério. Para que senão hoje eu não vou conseguir. Tá passando mal, cara. Ele parece que a gente jogando no clube. Não, pior que eu não sei o que tá acontecendo, que o Ale fala o Mauro entende B, ele tá parecendo a velha da Praça é Nossa. Parou, deixa eu organizar essa casa aqui. Parou. B e tô jogando pro C. Deixa eu organizar. Deixa eu organizar essa casa. Marcos Assunção, só pra ilustrar o que disse o nosso... Não precisa ilustrar. Ele é o Thiago York Negro, só para vocês entenderem, ok? Olha só, Sidney Marques está dizendo o seguinte, muito falso, o Flamengo ainda está entrosado, o Vídeo Luiz diz, falso, ainda tem uma boa distância. Alessi, verdadeiro. Cleiton dos Santos, falso. O time que o Flamengo tem, nenhum outro time tem.
Michel Duarte, verdadeiro. Outro clube vai ganhar o Brasileirão. Paulo Vitor, verdadeiro. Enfim, dá para perceber que está dividido, né? A gente tem muita gente falando falso e muita gente também falando verdadeiro. E ali, eu costumo brincar, né? Eu costumo falar aqui nesse programa que eu já vi, e vou repetir basicamente o comentário que eu fiz outro dia. Eu já vi a reunião de vários bons jogadores em outros momentos, em outros times. Do próprio Flamengo. No próprio Flamengo. Só que eu nunca tinha visto, tá? E aí, tô falando de pelo menos 20 anos, assim, de verdade, coisa que eu acompanho mais perto, um time conseguir, assim, demonstrar em campo toda essa diferença como o Flamengo do ano passado fez. Então a saída do Jorge Jesus acho que tem um impacto gigantesco, por mais que tenham outros tantos bons técnicos do Brasil e fora do Brasil, inclusive técnicos melhores do que o próprio Jorge Jesus. Só que isso não significa que vai dar aquela química. No saída Brasil? de Jorge... Não, no Brasil também. Assim, Melhor se que o você Jorge me Jesus é hoje, agora? Hoje pode não, não né? ser hoje, mas o Vanderlei Luxemburgo, para mim, foi melhor no auge dele do que o Jorge Jesus. Não, e mesmo concordo. os grandes times do Vanderlei, que foram muito bons, eu acho que eles não conseguiram fazer com os adversários o que o Flamengo fez. Apesar de terem atingido um patamar muito grande. É nesse sentido que eu quis dizer. Eu concordo com você. Não, sim. Mas eu acho que fez. É que eu acho que assim, aquele. Eu já ouvi torcedores do Palmeiras, acho que o Mauro, inclusive, é um deles, que prefere aquele time de 96 ao de 93 e 94. Só que assim, o de 96 acho que tem uma limitação clara de ter feito lá os 100 gols, aquela coisa absurda, num recorte de enfrentamento que eu acho que é diferente de fazer aquilo no Brasileiro. Eu discordo, só para ir mais rapidinho, né? Ele durou 5 meses, porque saíram Miller e logo depois Rivaldo. Mas foram 102 gols, 27 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Agora a sequência... Foram 21 jogos, 12 goleadas nesses 21 jogos, e você pegou o Atlético Mineiro, perdeu para o Cruzeiro já sem o Miller e tal, enfim. E não era o melhor São Paulo, era um Santos que tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro, mas era bom, o Corinthians em fase instável, ok. Mas é porque não pegou times melhores, era um time absurdo, como foi esse Flamengo absurdo. É claro que essa comparação é válida, mas eu ainda acho aquele Palmeiras melhor futebol, embora tenha durado 5 meses, e posso dizer de coração, infelizmente. Mas claro. E aí, Ali, para você poder opinar aqui em cima da frase, que fala exatamente desse impacto do Jesus, que com a saída dele reequilibra as coisas. A saída de Jorge Jesus dá um novo equilíbrio ao futebol brasileiro. Você acha que essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Eu acho que é falsa, viu, Luiz? Porque a gente não sabe quem vai substituí-lo e qual vai ser o encaixe desse substituto. O Jorge Jesus, eu vou falar do modo mais direto possível. Nem o Jorge Jesus esperava que ele fosse dar tão certo no Flamengo. O Jorge Jesus em Portugal, ele não tinha essa moral que ele tem hoje, com todos os méritos do mundo, em Portugal e no Brasil, né? No Brasil, então, não era todo mundo que conhecia o trabalho do Jorge Jesus. Em Portugal, por exemplo, existe um movimento que é muito diferente de boa parte da imprensa aqui no Brasil, que o Filipão era muito mais treinador do que o Jorge Jesus, por exemplo. E como conquistas não dá para discutir realmente, mas era a impressão que se tinha em Portugal. O Jorge Jesus ficou muito maior em Portugal e na Europa como um todo, depois ele ter vindo para o Flamengo. Deu tudo muito certo, porque além dele ser muito competente e o elenco ser muito bom, teve esse encaixe perfeito. No começo, talvez um pouquinho ali sofrendo com uma adaptação que é natural, e depois o próprio Jorge Jesus foi muito inteligente em escutar alguns líderes do elenco, e as coisas encaixaram e foram muito bem. Mas eu vou dar um exemplo aqui do mais próximo da gente, que é muito esse negócio de encaixe, de química, que é a magia, muito da magia do futebol. O Cuca foi excelente no Palmeiras e o Cuca foi péssimo no Palmeiras. O próprio Felipão, que eu citei aqui, que é um dos mais vitoriosos da história do futebol, ele foi excelente no Palmeiras e foi péssimo no Palmeiras. Então isso é muito maluco. Então eu não posso falar que é verdadeiro, porque eu não sei quem é o próximo técnico e como vai ser esse encaixe. O que eu sei é que, do mesma proporção que esse grupo do Flamengo adora o Jorge Jesus, gosta muito do Jorge Jesus, se entrosou muito bem com as ideias dele, é um grupo que é muito determinado, que os caras, eles são viciados em ganhar. Então eles sabem exatamente o que precisa ser feito, tem lideranças positivas nesse sentido. Então eu acho que se o treinador não atrapalhar muito, eu acho que eles vão seguir numa toada.
Eu acho que eles vão seguir um caminho. Então, eu acho por isso tudo que é falso. Entendi. É óbvio, né, que está condicionado a quem vem, mas ali eu acho que, antes do Mauro dar a opinião também, independentemente desse nome que vem, a gente vai daqui a pouco trazer uma declaração do Guardiola sobre um desses nomes que está sendo ventilado no Flamengo. O cara vai ter que ter muito tato, né, Alê? Como o Jorge Jesus teve que ter tato nessa chegada de alguns reforços de nome para a temporada, fala, olha, tem caras bons aqui. Vai, por exemplo, aquilo que você sempre brinca, é o Arão, chegou o Thiago Maia, vai sair o Arão. Calma que não é assim. Chegou o Pedro, calma que não é assim. Quem chegar, o próximo treinador, ele vai ter que ter muito tato na hora de começar a colocar as digitais dele no trabalho, né, Alê? Ou não? Você não tem a dúvida. Se não for assim, você tem uma boa chance de ter um trabalho fracassado. Eu acho que o cara tem que entender o que foi feito e tem muitas coisas que foram muito bem feitas, que os jogadores gostam e estão adaptados. A gente teve um exemplo recente aqui, que foi no Santos, né? O Sampaoli, que também tem uma relação que não é simples com a direção dos clubes onde ele trabalha, né? Às vezes até com os jogadores, diferente do Jorge Jesus. Mas quando sai o Sampaoli, entra um treinador no Santos que quer mudar tudo. Nossa, isso é um desastre, tanto taticamente como com relação aos atletas e vestiário e tal. Então o cara tem que ter habilidade e inteligência, né, cara? Porque, pô, você tem que aproveitar o que tá dando certo. Eu acho que isso aí é o mínimo. Por mais que você tenha muita vaidade também nessa função de treinador, né? Como existem tantas outras, de querer deixar tua marca, teu estilo. Pô, você tem que ser inteligente, né? Até porque no Brasil muita coisa vai mudar, mas o treinador vai continuar comprando tempo com resultado. Isso aí não muda, é para qualquer um. Olha, o Lucas Nascimento fala, não dá equilíbrio, pois outros clubes não têm tanto elenco quanto os principais concorrentes ao título, principalmente quando terá um acúmulo de jogos no campeonato e o Flamengo já está entrosado. Pode ser, né? A gente sabe que essa temporada vai ser uma temporada com o calendário mais comprimido e quem tem mais elenco pode se sobressair em relação a outras equipes. A galera tá chegando conosco, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, pode bombar, deitar o dedo no like. Ô Mauro, se tivesse que apostar, tá? Se você me fala o seguinte, vai vir um super técnico para treinar o Flamengo agora, eu diria o seguinte, ele não vai conseguir a mesma coisa que conseguiu o Jorge Jesus, tá? Porque é a mesma coisa que a gente imaginar um tricampeão da Liga dos Campeões quando nunca tinha acontecido na era moderna da Champions. Tinha vários super times, mas não conseguia bater 2 vezes campeão seguido. E a mesma coisa que é muito difícil alguém chegar e no primeiro trabalho ser campeão do Brasil e campeão da Libertadores como foi o Jorge Jesus. E mesmo que esse cara seja melhor do que o próprio JJ. Saída de Jorge Jesus dá um novo equilíbrio ao futebol brasileiro. E a gente confere as imagens também do Jorge Jesus chegando a Portugal com um mister de volta a casa, algumas bandeiras, o torcedor do Benfica, o torcedor encarnado, muito feliz, e foi para isso que o presidente veio buscar o Jorge Jesus, porque a situação não é das melhores, e tem no Jorge Jesus um escudo, um cara que vem, que centraliza tudo e passa a ser o grande responsável, a vidraça do Benfica, ou da direção, agora é o Jorge Jesus. Ô Mauro, saída de Jorge Jesus dá um novo equilíbrio ao futebol brasileiro, verdadeiro ou falso? Então, o torcedor está encarnado feliz, o torcedor do Flamengo encarnado num trocadilho infeliz, assim... Pegando até o teu gancho, Luizinho, o tricampeonato do Ajax de 71 a 73 foram 2 treinadores, né? O Rinus Michels e o Stevan Kovac. O Rinus no primeiro, ele foi para o Barcelona, e o Kovac, o romeno, 2 vezes. Do primeiro penta do Real Madrid, se não me engano, foram 3 ou 4 treinadores diferentes, né? A gente até conversava sobre o Zidane, acho que semana passada aqui no The Placa, ele pode vir a ser o Tati Mantovani pode vir a ser o maior treinador da história do Real Madrid, que o Real Madrid não tem essa figura de um super técnico, como, por exemplo, o Barcelona teve o Guardiola. Isso não significa que um é maior ou melhor, apenas que é diferente. Então, às vezes, você realmente tem essa dificuldade de você ter, além de ser bi, de ser tri, tetra, enfim, muito difícil, evidentemente. Às vezes a continuidade é complicada, mas às vezes você pega uma base espetacular, muito bem montada, que é o caso do que deixa o Jorge Jesus, e eventualmente vem um outro e continua. De uma outra maneira, claro, como qualquer troca, né? Evidentemente, quem vier vai ter o que a gente falou ontem aqui no The Placa, a felicidade de já ter um excelente trabalho desenvolvido, deixado como legado, e com um elenco ainda melhor, como já trabalhava o Jorge Jesus, né? E com potencial de adversários não tão bons. Os melhores, o Grêmio manteve a base esse ano, mas o Palmeiras acaba de perder sua referência como o Dudu. Tem um São Paulo ainda em crescimento, mas pressionado pela longa fila que o São Paulo não está acostumado. Tem o Atlético que também está num processo novo. Então tudo isso pesa. Evidentemente que pesa e deixa ainda o Flamengo numa situação
situação bastante confortável. Talvez não tão confortável, não tão em outro patamar, mas para mim continua num patamar, talvez esteja agora no mezanino daquele patamar. Continua vendo muito acima. Então, objetivamente, Cedro e Jorge Jesus dá um novo equilíbrio ao futebol brasileiro, para mim, falso. Em vez de estar na cobertura, no quarto andar da cobertura, está no segundo andar da cobertura ainda.